Diga comigo, o mundo espiritual, ele é real. E o diabo também escolhe casas para morar. O diabo também tem seus territórios, também tem suas casas. Satanás escolhe pessoas para morar, mas o nosso Deus nos escolheu. Aleluia! Você pode entender isso? O nosso Deus nos escolheu para habitar. Aleluia! E quando nós adoramos, quando nós fazemos o Senhor sorrir, quando a nossa postura faz Ele sorrir, nós nos fortalecemos. Aleluia! Oh, aleluia! Esses dias, nessa viagem, pastor Ismael, no primeiro dia da viagem, nós tivemos a pior experiência da nossa vida. Nós fomos para um chalé no meio do mato. E estava tudo do jeito que a gente queria, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. A gente pensou em ter um tempo na natureza, em ver os pássaros de manhã, e estar no meio do mato era o que a gente queria. Só que na primeira noite, aquele chalézinho lindo de madeira, tinha uma cadeira de balanço, e quando a gente entrou, os meninos disseram: mãe, isso parece filme de assombração. Essa cadeira de balanço, esse chalé de madeira. Eu disse: filho, olha para a natureza. Que coisa linda, eles saíram, nossa, o pôr do sol, coisa mais linda, os pássaros cantando, e a gente ficou brincando, comendo, se divertindo ali, nós 5 naquele lugar, jantamos. Quando a gente foi dormir 1h30 da manhã, cada um foi para o seu cantinho, e o Vinícius tinha que ficar na sala, num colchão na sala, porque os quartos eram bem pequenininhos. E aí todo mundo foi dormir, eu já estava dormindo há muito tempo. Quando de repente a gente ouviu um barulhinho que vinha do banheiro, Vinícius ouviu, na janela do banheiro, aquele barulho, parecia que queria entrar, e o Vinícius acordou, e o barulho veio e bateu na porta, e ficou pegando no trinco, querendo entrar, e ele rapidinho se acordou e disse: pai, tem alguém querendo entrar aqui. E o Everaldo abriu a porta e disse: acende a luz, não, fecha a luz, porque se for ladrão, apaga a luz, ele não vê. E aí todo mundo acordou e eu disse logo: cadê Mateus e Esther? A Esther se abraçou comigo, veio para a minha cama, eu não conseguia sair da cama, gente. E um barulho começou a rodear a casa, parecia uma pessoa andando na casa. E de repente, quando o Everaldo acendeu a luz sem querer, antes dele lembrar que podia ser gente, aquele barulho pulou em cima do teto. Era um teto de madeira e o teto fazia assim com o peso. Tinha um peso, aquele bicho tinha um peso. E começou a andar de quarto em quarto na sala, e a gente ficou muito assustado. E ele, é até engraçado que eu vou contar, mas ele pegou a faca de mesa, pegou um ferrinho que tinha assim, botou em cima da mesa e disse: cada um pega uma coisa. E os meninos saíram catando o ferro que tinha de arma, que podia ser arma. E ele disse: liga para a recepção do hotel, chama alguém aqui. E aquele barulho não parava, aquilo não parava de andar em cima do chalé. E eu peguei o telefone, liguei, o dono veio, o dono mandou uma pessoa e disse assim: não, é pássaro, é ninho de pássaro. Eu disse: meu filho, que pássaro tão pesado é esse? Eu disse: não é pássaro, esse negócio está andando. E quando o rapaz veio e ia colocar a cabeça no alçapão, ele ia colocar o Everaldo, disse: ei, não coloca a cabeça aí não, esse bicho é muito pesado. Espera para ouvir, apaga tudo e vamos ouvir. E quando tudo apagou, de novo a gente apagou as luzes. Aquele bicho começou a fazer um barulho terrível. E o rapaz se assustou e disse: eu não quero saber, eu vou ligar para o dono. Ligou para o dono do hotel. O dono veio, só que enquanto o barulho estava lá, eu lembrei que eu sou casa de Deus, eu sou habitação do Altíssimo. E os meninos disseram: se fosse gente, ele caísse ali, a gente ia pinicar ele de faca, porque estava todo mundo com faca de mesa na mão, não tinha outra escolha. Mas a Esther agarrada comigo, e aquele barulho aumentou. E a única oração que eu pude fazer foi: Espírito Santo, me ajuda. Quando eu falei Espírito Santo, aquele bicho saiu e a gente ouviu o pulo dele lá fora. A gente ouviu como se ele pulasse do teto embaixo, e se acabou o barulho. A gente ficou assustado, saiu do hotel no meio da noite, voltamos no outro dia. Sabe qual era o meu medo humano? Era uma jaguatirica, um filhote de onça, pelo peso. É um filhote de onça.
E a gente passou a noite acordado e orou. Será que é espiritual? Será que é uma onça? Que é isso, meu Deus? Que propósito o Senhor tem nisso? Vamos orar. E vamos orar. E fomos para outro hotel, oramos, dormimos. No outro dia a gente voltou para ver as nossas coisas que ainda tinha ficado. Quando a gente voltou e rodeou todo o chalé, não tinha lugar para entrar um pássaro. Era impossível um pássaro entrar no forro daquele lugar. Mas Satanás, ele entra em lugares onde ele não é chamado. Satanás, ele tenta entrar em lugares onde ele não é chamado. Ele tem os propósitos dele e ele escolhe lugares para habitar. Só que eu e você somos a habitação do Altíssimo. Eu e você somos morada do Todo-Poderoso. Eu e você temos autoridade que veio do céu para repreender o demônio, para expulsar as enfermidades, curar os enfermos em nome de Jesus. Eu e você temos a paz que excede o entendimento. Aleluia, aleluia. Irmãos, em nome de Jesus, o mundo espiritual é real. É real. O diabo não se brinca de ser diabo. E eu e você não vamos brincar de ser cristãos. Levante as suas mãos e diga: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou casa de Deus, por isso sou feliz. Vou erguer as minhas mãos e te adorar. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou casa de Deus, por isso eu sou feliz. Vou erguer as minhas mãos e te adorar. Aleluia! Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou casa de Deus, por isso eu sou feliz. Vou erguer as minhas mãos e te adorar. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou casa de Deus, por isso eu sou feliz. As minhas mãos e te adorar. Pai, em nome de Jesus, se existe alguma pessoa aqui que está apavorada, Senhor, que se existe alguma pessoa aqui que na sua casa tem ouvido coisas, tem visto coisas, nós repreendemos em nome de Jesus, porque toda autoridade foi nos dada no céu e na terra, toda autoridade foi delegada a nós, e nós repreendemos em nome de Jesus. Espírito Santo, a casa dos meus irmãos é para a tua morada, a nossa casa é para a tua morada, os nossos filhos são para a tua glória. A paz que excede o entendimento reine em nosso lar, entre em nosso lar, entre na nossa casa, faça morada em nossa casa, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, né? Você pode dizer que Deus é fiel? Deus é lindo e Ele cuida dos seus. Nós temos um nome que está acima de todo nome. Nós temos um nome poderoso. Essa experiência que nós tivemos, nós podemos constatar que Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles realmente estão do nosso lado. E são poderosos, aleluia. Só o nome deles, irmãos. Não precisa de muita coisa, não precisa de ladainha, não precisa de vãs orações. O nome dele é poderoso, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu estou muito feliz de estar de volta. A gente volta assim meio enferrujado. Eu estava dizendo para a Márcia, parece que eu não sei mais pregar. A gente passa uns dias fora e volta assim, meio com medo. Mas Jesus é bom. Marcos capítulo 16. Já acharam aí na palavra do Senhor? A palavra de Deus diz assim. Tudo bom, Jean?
Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra para nós na entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo, e foram vistos por ela, não creram. Depois disso, apareceu noutra forma a 2 deles. Estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também neles eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto? E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus, e então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente será esse Deus. Esse Deus que coopera com a Tua palavra, esse Deus que ressuscita, que continua fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa me usar e essa palavra possa ser uma palavra digna de entendimento do Teu povo. Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração, que a nossa vida seja para a Tua glória e que cada um de nós saia daqui entendendo a Tua vontade, a Tua boa e perfeita vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é nesse texto que nós lemos, é um texto preciosíssimo. É um texto, um capítulo que nós vemos o maior episódio de toda a história humana. Nós, quando começamos a ler esse capítulo 16 do livro de Marcos, nós vemos a história que moveu todo mundo e que mudou toda a história humana. Que nós já vivemos, estamos em 2018 e essa história ainda move o mundo e essa história ainda é contada. Porque a ressurreição de Cristo, Ele foi o único que ressuscitou. Ele foi o único que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Mas antes disso, teve os profetas que avisaram. Mas antes disso, Ele mesmo disse para o povo: olha, é necessário que eu vá, é necessário que eu padeça, é necessário que eu sofra. Então toda essa história contada aqui no livro de Marcos, que você pode ler em todos
os evangelhos, no livro de Lucas, no livro de João, em Mateus, em Atos dos Apóstolos, você pode ver essa história contada por ângulos diferentes, porque cada apóstolo contou da sua forma, do seu jeito de falar, mas contada com a mesma exatidão de tempo, a mesma exatidão de detalhes, porque realmente Jesus Cristo morreu e ressuscitou, aleluia, aleluia. E quando nós lemos esse texto, nós vemos nesse texto que depois da morte de Jesus, aquelas mulheres iam, se aproximaram, elas queriam ungir, elas queriam derramar especiarias em Jesus. Chegando lá, ele não estava. Essa história todos nós conhecemos, mas quando se segue a história, que elas voltam para contar que Jesus estava vivo, ninguém acreditou. Aqueles discípulos ouviram dele mesmo dizer que ia ressuscitar, e eles não acreditaram que ele tinha ressuscitado. Nós vemos ao longo desse texto, quando Jesus chega para eles e começa a repreender, mas vocês são incrédulos mesmo, né? Eu acho que Jesus quase disse, eu sabia que vocês eram incrédulos, mas não sabia que era tanto assim, né? Porque eu estava com vocês, eu disse para vocês, e vocês não estão acreditando. E ainda tem o mais incrédulo que diz, eu quero tocar nas tuas feridas para não saber se é verdade mesmo, né? Ainda tem o mais incrédulo. Mas quando nós vemos essa história toda e lemos esse capítulo, nós vemos Jesus chegar a um ponto crucial dessa história, que é a missão que é dada para mim e para você. A missão que foi dada para os apóstolos e a missão e o propósito que é repassado para nós. Nós, igreja do Senhor, que hoje nos ajuntamos para adorar Ele, que hoje nos juntamos num domingo à noite, num domingo pela manhã, num dia de culto, nos juntamos para dizer que Ele é digno de louvor e de adoração. Nós temos uma missão, Ele nos incumbiu de um propósito de vida, e nós precisamos entender esse propósito. O Senhor nos deu uma missão. O Senhor colocou para mim e para você algo que não é pesado. Ele colocou para mim e para você algo, uma missão, um encargo, uma incumbência que foi dada para nós, que nós não podemos nos calar, que nós não podemos simplesmente fazer de conta que nada está acontecendo e ir levando a nossa vidinha como qualquer coisa, porque, como eu falei antes, o mundo espiritual é real. O que nós vemos nos nossos dias de hoje, nada mais é do que o mundo espiritual se movendo e escolhendo casas para morar. O mundo espiritual se movendo e escolhendo territórios para habitar. O mundo espiritual se movendo nos governos. O mundo espiritual se movendo nas nações. Nós estamos vendo isso nos jornais, nos noticiários, na internet. É ou não é assim? As proibições de pregar o evangelho está ou não está acontecendo? Isso é o mundo espiritual tomando corpo. Isso são as guerras espirituais que os nossos olhos não podem ver, mas os nossos olhos espirituais podem sim enxergar, sentir e combater e guerrear. Porque, como disse a palavra do Senhor, o Senhor coopera com você. Aleluia! Quando você começa a cumprir a missão, o Senhor começa a cooperar com você. Se você estiver fora do propósito, Deus não vai te ajudar. Mas se você estiver dentro do propósito, Ele começa a te ajudar. E todas as coisas começam a cooperar para o seu bem. Aleluia! Aleluia! Quando o Senhor fala aqui, e disse-lhes, no versículo 15, vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Esses sinais, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando o Senhor fala isso, Ele está falando para aqueles 11, é ou não é verdade?
A palavra de Deus que nós lemos diz que ele apareceu para os 11 e disse para os 11, ele juntou os 11 apóstolos e disse: olha, vocês vão pelo mundo e vão pregar o meu evangelho a toda e qualquer criatura. E vocês vão dizer que eles precisam crer para ser salvos. A missão de Jesus em toda a história da humanidade, ele cumpriu a missão dele, que foi vir. Eu gostaria de abrir no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 18, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Lucas 9, 18. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Aqui Jesus estava dizendo: eu tenho uma missão. Quem vocês dizem que eu sou? Ele estava batendo papo com aqueles discípulos, dizendo: quem vocês dizem que eu sou? Porque eu estou ouvindo muita coisa aí, estão dizendo, chamaram até de Beelzebu, estão dizendo muitas coisas, e os discípulos começaram a dizer: um diz que é Elias, outro diz que é um profeta que ressuscitou, e ele diz: e vocês, 11 que estão do meu lado, quem vocês dizem? Pedro disse: olha, eu sei que tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus, o Salvador do mundo. E ele, ouvindo isso, ele começa a declarar a sua missão. Ele começa a dizer para eles, em outras palavras: eu tenho uma missão e vocês têm que ficar calados. Eu vim para sofrer, eu vim para padecer, eu vim para morrer, eu vim para ser escarnecido, eu vim para não ser reconhecido por ninguém. Mas eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, aleluia, aleluia. E eu vou cumprir a minha missão, porque a minha missão tem um propósito, que é salvar o mundo, aleluia. A minha missão cumprida tem um único propósito, que é a salvação para todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê está salvo, aleluia. Glória a Deus. Quando nós lemos esse texto, nós vemos Jesus cumprindo a sua missão. Nós vemos em João, no capítulo 3, versículo 16, um dos versículos mais conhecidos pela igreja: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está dizendo mais uma vez: eu tenho uma missão. Deus está dizendo: eu tenho uma missão. Eu vou dar o meu filho para que todo aquele que crê em Jesus Cristo seja salvo, aleluia. Nós vemos nessa mensagem a missão de Deus, a missão de Jesus e a missão dos discípulos de Jesus, dos cristãos, dos cristinhos. Cristão quer dizer filhos de Cristo, os cristinhos. Jesus, dando essa missão para os seus apóstolos, disse para eles ir por todo o mundo. E o engraçado é que quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, começamos a ver no livro de Atos, no capítulo 1, a história que o Senhor começa a escrever através dos seus discípulos. A história que começa a ser tecida através deles e chega até a mim e a você hoje. Aquela história que foi tecida no céu, que foi escrita no céu, e tem o meu e o seu nome escrito lá também, aleluia, aleluia. Eu não sei se vocês já chegaram em alguma empresa. Tem empresas por aí que já colocam assim na recepção: missão, valores. Vocês já viram um quadro nas empresas que sempre está escrito lá: missão, os valores da empresa, o objetivo, alguma coisa assim. Jesus escreveu isso para mim e para você. Qual a missão dele? Quais os valores dele? Ele escreveu isso, deixou claro para nós. E ele está dizendo nessa noite para mim e para você: qual é a sua missão?
Quais são os seus valores? Escreva a sua missão. Aleluia. Escreva a sua missão. No livro de Atos, no capítulo 1, nós vemos a história sendo escrita. Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Jesus começa a instruir como que eles iriam fazer. Quando você lê o restante desse texto do livro de Atos, no capítulo 1, você pode ler em casa, todo o restante, você começa a ver a descrição de tudo que está acontecendo naquele momento. É chegado uma festa, o dia da festa, e o povo se reúne, e se reúne em grandes multidões, e naquelas grandes multidões que se reúnem ali, Pedro se levanta e começa a pregar. Pedro se levanta e começa a falar do que foi que aconteceu com Jesus Cristo, do que aconteceu, por que Jesus veio, e ele dizia: olha, o nosso Messias já veio, a salvação já chegou até nós, o mundo está um caos, mas eu tenho a solução, aleluia. O mundo pode estar um caos, mas Jesus é a solução. O mundo pode estar perdido, mas quem está com Jesus é encontrado, aleluia, aleluia. A enfermidade muitas vezes quer nos deter, mas quem está com Jesus supera, suporta, prevalece a vitória em nome de Jesus. E nós vemos essa história ser contada, ser narrada, e Pedro começa a pregar, Pedro começa a falar sobre Jesus. Irmãos, era como se Jesus, naquele dia em que ele ressuscitou, ele juntasse 11 pessoas. Se eu contar que nessa primeira fila, 3, 6, 9, 10, tem 11. Uma dormindo, tem 11 acordados e um dormindo. Jesus pegou a primeira fila, juntou todos que estavam acordados e disse assim: olha, vocês vão pregar o meu evangelho. Tudo que vocês viram, sabe o que vocês viram? Os cegos enxergando. Digam para eles que os cegos enxerguem meu nome. Diga para eles que os paralíticos se levantaram e andaram em meu nome. Mas digam para eles que eu tenho algo maior. Existe um reino preparado para eles. Vocês 11 vão dizer para esses outros que estão aí atrás: por favor, digam, em meu nome digam, em meu nome falem, porque eles estão perdidos, eles precisam ser salvos. Eles não têm mais jeito para a vida deles, mas através da boca de vocês 11 que estão aqui na frente, eles podem encontrar salvação, e eu estou preparando morada para eles. Aleluia. E esses 11 se levantam como leões, esses 11 se levantam cheios. Jesus sofreu, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Então nós vamos também. E Pedro, no meio daquela multidão, gente, era uma multidão. A Bíblia não conta quantos eram, mas estavam todas as cidades reunidas para uma festa. Todas as cidades estavam ali reunidas para uma festa. E Pedro se levanta e começa a fazer exatamente o que Jesus tinha dito: fale de mim, mesmo para o mais vil pecador. Fale, porque eu sou a salvação deles. Quem crê em mim e for batizado será salvo. Aleluia, aleluia. A única coisa que precisa é esses 11 crer. Não precisa nada mais que isso. Jesus estava dizendo: eu só preciso que vocês 11 creiam em mim. Vocês creem? Então vão, aleluia. Quando Pedro se levanta no meio da multidão e começa a pregar, a palavra do Senhor diz que quando ele terminou de pregar, 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Uau!
Aleluia, aleluia. 3.000 pessoas se converteram a Jesus. 3.000 pessoas disseram: eu quero esse Jesus. 3.000 pessoas disseram: eu tenho uma missão agora, e a minha missão é pregar o evangelho, é dizer que Jesus sara, cura, batiza, salva, é dizer que não existe problema que Ele não seja a solução. Aleluia. Não existe problema que Ele não seja a solução. Glória a Deus. Aqueles 3.000 saem cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. E sabe o que acontece? Eles começam a falar línguas estranhas. Aleluia. Eles começam no meio daquela festa a falar línguas. E eles são batizados e são cheios, porque eles entendem o chamado dele. Hoje, a missão, e eu estava conversando sobre isso com o Everaldo antes de escrever esse esboço dessa mensagem. Eu disse: filho, qual é a missão da igreja hoje? Qual é a nossa missão hoje? A nossa missão como instituição, a nossa missão como igreja, igreja, qual é a nossa missão hoje? Ele disse: a Bíblia. A nossa missão é a Bíblia, é pregar o que está escrito na Bíblia, é viver o que está escrito na Bíblia, é ajudar os órfãos e as viúvas, é viver exatamente o que está escrito ali. Fora dali, nós não podemos fazer. É pregar o Evangelho, pregar o Evangelho com a boca, pregar o Evangelho com a vida. Quando nós vemos a instituição igreja, eu e você somos uma igreja, mas agora eu quero falar da instituição, da igreja, o CNPJ, o local. Quando nós vemos hoje o que a instituição tem feito com o Evangelho do Senhor, entristece o nosso coração. Quando nós vemos o que a instituição tem ensinado, esse evangelho solitário, esse evangelho hipócrita, que a instituição tem levantado pessoas para viver um evangelho egoísta, viver um evangelho que não está escrito. A instituição tem ensinado que você precisa de Jesus para você ficar curado. Você precisa de Jesus para você ter as coisas. Você precisa de Jesus porque você e a sua família têm uma missão a cumprir, pastor Ismael. E a sua missão é cuidar da sua família e só. A instituição igreja tem tentado colocar, embutir na nossa cabeça isso. E me entristece, irmãos, ver isso acontecer. Poucos dias antes da minha viagem, eu estava conversando com a irmã Claudênia sobre uma igreja que eu fui pregar no interior. E ela disse assim: pastora, aquela igreja era a minha igreja lá no interior, lá em Xanguá. Aquela igreja, fomos nós que colocamos o piso, pastor, os jovens. Os jovens estavam lá colocando o piso, as moças, os rapazes fazendo cimento, colocando o piso. E eu olhei para ela e disse: irmã Claudênia, cadê essa igreja? Cadê essa igreja? Que hoje o povo não entende mais o que é ser igreja, o que é ser comunidade, o que é andar junto. Aqueles 3.000, quando eles se converteram, a palavra de Deus nos ensina que eles fizeram, eles se juntaram seus bens e dividiram. Quem era muito rico, deu o que tinha, não é que eles deram tudo, eles deram o que tinha de mais, e eles ajudavam os outros, e eles começaram a ajudar a constituir casas de oração, e abrir locais de oração, e eles ajudavam os missionários a ir pregar o evangelho, como o apóstolo Paulo muitas vezes escreve dizendo: muito obrigado à irmã fulano de tal, porque ela me ajudou, porque na hora que eu não tinha, ela foi o meu socorro, ela mandou comida, ela mandou algo para mim vestir. Cadê essa igreja hoje? Igreja do Senhor, comunidade cristã Logos, nós não podemos ser uma igreja diferente do que a Bíblia diz. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós não somos uma igreja, nós somos a igreja de Jesus, aleluia. A igreja que Jesus nos ensinou a ser bondosos, a ser caridosos, a ser verdadeiros. A igreja em que Jesus nos ensinou a dividir o pão e a pregar as boas novas ao mundo. A igreja que Jesus nos ensinou a viver em comunidade. Em comunidade.
eu só tenho 16 anos de crente. Eu só tenho 16 anos de conversão. Mas quando eu me converti, lá na minha igreja, tinha 70, 80 pessoas. E se dissesse assim, vamos retelhar a igreja, naquele dia ia a igreja em peso. A igreja estava toda lá. Até hoje o pastor Everaldo tem uma cicatriz no dedo de um acidente que ele teve retelhando a igreja. Teve um acidente e teve que fazer a cirurgia, uma mini cirurgia, e tem a cicatriz até hoje. Hoje, se a gente chama voluntários para a obra do Senhor, estamos precisando de voluntários na escolinha. O silêncio do jeito que está aqui continua. Estamos precisando de voluntários para lavar a igreja. O silêncio do jeito que está continua. Estamos precisando de voluntários para evangelizar ali, ajudar o irmão Jean no sinal. O silêncio do jeito que está continua. Estamos precisando de voluntários para o estacionamento da igreja. O silêncio do jeito que está continua. Igreja, irmãos, é uma comunidade em que nos foi dada uma missão a ser cumprida. Ide e pregai o meu evangelho. E pregar o evangelho é com ações, palavras e atitudes. Você sabe que eu tenho testemunhos de jovens ainda quando a igreja era do outro lado, no G4. Um jovem que se converteu na igreja e ele ficava no estacionamento todo culto. E a gente tinha preocupação com ele, dele ouvir a palavra. E ele dizia, não pastor, pode ficar tranquila, eu estou ouvindo a palavra, mas eu quero trabalhar para Jesus. Eu estou ali no estacionamento e estou trabalhando para Jesus. Só eu sei de onde Deus me tirou, pastora. Tudo que eu fizer para Jesus é pouco. E aquele jovem tinha vindo das drogas, aquele jovem tinha vindo de uma situação bem difícil. E ele ali, durante os 3 anos que a gente passou naquele lugar, ele trabalhando no estacionamento. E lá no estacionamento ele falava de Jesus. Ele brincava, todos os irmãos conhecem ele, todos os irmãos conheciam ele naquele lugar. E chegou uma irmã e deu a carteira, pagou para ele tirar a carteira de habilitação. Lembra, Marcinha? Chegou outra irmã e deu um emprego. Chegava um irmão com um saco de roupa e dava para ele. E esse irmão teve a vida dele completamente transformada. E pessoas que chegavam com o carro, iam estacionar, e nem eram evangélicos ainda, chegavam e iam estacionar o carro, e ele dava palavras. A pessoa já ia assistir o culto convertida. Já aceitava Jesus no estacionamento. Irmãos, se movam. Se movam. Os dias estão próximos. Os dias do Senhor estão chegando. E a igreja do Senhor está adormecida. A missão que o Senhor deu para mim e para você está simplesmente guardada na nossa Bíblia, fechada e guardada em algum lugar. Mas o Senhor quer que você abra e você faça acontecer, aleluia. O Senhor quer que você abra e abra bem a sua boca. A palavra do Senhor diz, se você ler essa palavra e abrir a boca, Ele vai te encher de sabedoria de palavras, aleluia. Aleluia. Como que você quer que haja mudança no seu bairro? Como que você quer que haja mudança na nossa cidade? Se nós estamos de braços cruzados, calados. Se nós que temos o poder, Ele é o poder. Ele é o poder. E nós temos esse poder. Nós estamos simplesmente calados. Nós guardamos para nós o bom tesouro. Nós guardamos para nós o pão. Nós nos enchemos. Ele é o pão da vida. Eu estava com fome. Eu encontrei o pão. E eu comi, me enchi dele. E agora eu vejo outros com fome e não quero dividir esse pão. É isso que está acontecendo com a nossa igreja hoje. Nós estamos robustos porque comemos do pão, mas nós ainda temos pão e precisamos dividir o pão. Aleluia! Nós ainda temos pão e precisamos dar esse pão, porque Ele é o pão da vida, Ele não acaba. Ele não acaba. Se Ele está em mim, eu preciso dar Ele para você, aleluia. Existe uma missão. Ontem
eu fiquei tão abatida quando eu li um jornal daqui da cidade, eu não lembro se foi o Povo ou o Diário, que tinha, porque eu leio os dois no meu celular, e um dos dois tinha a rota do crime, alguma coisa assim, e começou a contar toda a história, desde 1986 até os dias de hoje, como tem aumentado a criminalidade na nossa cidade, como tem aumentado o número de mortes entre os jovens, como tem sido terrível essa questão das facções na nossa cidade. E eu li toda aquela reportagem, e eu lendo tudo aquilo, e quando eu comecei a ler, diz que tudo isso que está acontecendo, começou por uma única pessoa. Depois vocês abrem o jornal de ontem e leiam. Começou por um, que foi preso aqui. E tudo isso começou a acontecer, porque lá havia batismos. Eles batizavam para esse ou para aquele. Ei, irmãos, Jesus Cristo quer te batizar com fogo. Jesus Cristo quer te encher. Jesus Cristo quer te separar desse mundo. Jesus Cristo quer te fazer robusto. E você está como? Você está como? Nós precisamos escolher. Nós temos uma missão. E nós precisamos pegar essa missão com coragem, com ousadia, e pregar essa palavra com autoridade, e nos levantar de uma forma em que não dê mais lugar ao inimigo na nossa casa, nos nossos vizinhos, os nossos vizinhos possam ver a luz de Cristo brilhando na nossa vida, irmãos. Enquanto você pegar Jesus, colocar em você e guardar Ele só para você, Ele vai ficar só com você. Mas quando você começar a dividir e aprender a viver em comunidade, estar junto com os irmãos, estar na igreja atuante, a palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e eternamente, e nós precisamos viver esse evangelho eternamente. Onde é que estão os jovens que querem ser missionários do Senhor Jesus? Onde está a igreja que quer ser missionário do Senhor Jesus? Onde é que está a igreja que quer se mover? Onde é que está a igreja que quer ter autoridade para repreender? Os meus filhos, quando passaram por esse susto que eles tomaram, eles saíram mais crentes do outro lado. O Vinícius diz: mãe, eu nunca tomei um susto tão grande na minha vida, eu nunca tive medo. O Vinícius nunca teve medo na vida, ele não tem medo de nada. Ele tem cada visão, gente, com o mundo espiritual, que eu teria medo. Ele nunca teve medo de nada, o negócio foi feio. E ele passou dias assustado, apavorado. Ele disse: mãe, eu nunca tive medo de nada, mas esse negócio não sai da minha cabeça. Ele disse: meu filho, só tem uma coisa, ore. Você só tem uma arma contra o medo: oração. Jesus na sua vida. Jovens, mulheres, senhores, Satanás, ele não está brincando com a tua vida. Ele não está brincando com as nossas famílias. Ele não está brincando com a nossa cidade. Ele está destruindo a nossa cidade. E é necessário se levantar um exército de missionários, que quando Jesus disser assim: ide e pregai o meu evangelho a toda e qualquer criatura, vocês levantem a mão e dêem glória a Deus. Vocês se levantem e assumam e digam: eis-me aqui, envia-me a mim. Como disse o profeta: eis-me aqui, Senhor. Seja para o que for, eis-me aqui. Eu preciso me mover. Eu não preciso mais aceitar essa situação. O mundo hoje, ele nos ensina a cumprir a nossa missão, o nosso papel em casa, o nosso papel de dar o melhor para os nossos filhos, o nosso papel de suprir
de comida, de roupa, de suprir, de dar conforto aos nossos filhos. É ou não é assim? Hoje nós temos uma missão com o mundo. Os nossos vizinhos não podem nos ver passando fome. Nós temos uma missão de colocar comida na mesa, amém? Os nossos vizinhos não podem nos ver andando com roupas rasgadas. Nós temos uma missão de sair vestido, amém? Mas Jesus, Ele nos ensina a nos preparar para o amanhã. Jesus, Ele nos dá uma missão muito maior. Ele nos dá uma missão que não é para hoje e agora. Ele nos dá uma missão que é para hoje, amanhã e para todo sempre. Aleluia, aleluia. Ele nos dá uma missão, não só de dar comida aos nossos filhos, não só de dar conforto aos nossos filhos, mas de prepará-los para o amanhã. Para preparar a nossa geração para a vinda do Cordeiro. Para preparar a nossa geração para aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia! Era, é e há de vir. Igreja do Senhor, eu gostaria de poder pregar outro tipo de mensagem. Eu gostaria de chegar aqui e dizer outra coisa para vocês. Mas eu sei que tem tanto texto na Bíblia que fala sobre o ID do Senhor. Fala sobre a missão que o Senhor tem para a sua vida, que é muito maior do que a sua faculdade. A missão que você tem na sua vida é muito maior do que o seu casamento. A missão que o Senhor tem na sua vida é muito maior do que a sua própria vida. Ela transcende a tudo isso. Ela é maior que tudo isso. A missão que o Senhor tem para nós tem um peso eterno. Tem um peso de eternidade. Nós precisamos aceitar o convite do Senhor. Nós precisamos nessa noite deixar de ouvir o barulho do mundo e parar para ouvir a voz de Deus. Quando Ele diz: ide e pregai o meu evangelho a toda e qualquer criatura. E aqueles que creem e foram batizados serão salvos. E os que não creem já estão condenados. Jesus é tão glorioso, tão bondoso, que Ele diz assim: eu cooperarei com vocês. Olha, você está no trabalho e tem um vizinho do lado atribulado, cheio de problema. Se você começar a falar de Jesus para ele, você nunca abriu sua boca, você nunca falou, você vai começar a dizer: Jesus pode resolver a sua situação. Deus começa a te dar palavras, porque Ele diz, Ele cumpre a palavra dEle: eu vou cooperar com você, eu vou te ajudar. Abre a boca e eu começo a te ajudar. E ainda tem mais, eu vou cooperar, eu vou trazer os sinais, vão resolver a situação. Os sinais vão chegar naquela hora, porque eu estou com você. Aleluia, aleluia. Eu estava lá no interior de São Paulo, e eu vendo uma família inteira, que um foi se convertendo, o outro converteu depois, o outro converteu depois, o outro depois, e agora por último, a última, converteu agora. E aí a gente vai ouvindo a história, e a gente vê o Senhor cooperando com aquelas pessoas. A palavra do Senhor entrando de um por um naquela família, de um por um, porque um teve a ousadia de pregar, um teve a ousadia de ajudar, um teve uma igreja, abraçou aquela família e teve a ousadia de não abortar aquela família, de não deixar para lá aquela família, mesmo que no meio de uma família de 10, só um se converteu, mas a igreja estava lá, a igreja estava lá, e hoje toda a família está convertida, irmãos. Nós não podemos desistir. Você não pode desistir do seu filho, você não pode desistir do seu vizinho, você não pode desistir daquela pessoa. Pastor, eu já chamei 20 vezes para vir para a igreja, chama 21, irmão. Chama mais uma vez. Pregue a palavra e o Senhor vai cooperar contigo, aleluia. E o Senhor vai te ajudar. E na hora certa os milagres começam a acontecer. E de tanto milagre que ela vai ver na sua vida e na vida dela, ela vai se converter a Jesus. E vai ser mais uma missionária do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
quando eu cheguei em casa, e eu fiquei meditando sobre a palavra que o Senhor queria que eu pregasse hoje. E o anseio de rever os meus irmãos, o anseio de falar da palavra de Deus no altar, o anseio de estar junto com a minha comunidade, era tão grande, que a única palavra que vinha na minha mente era essa. A única palavra que martelava na minha cabeça era essa: cumpra o seu chamado, cumpra o seu chamado, cumpra o seu chamado. E eu disse: Deus, esse chamado é para tantos. E quando eles vão acordar para entender esse chamado? Nós temos inúmeros projetos na igreja. Temos o projeto Noé e temos muitas pessoas ajudando. Mas se vierem mais, quanto mais pessoas vierem ajudar, mais pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. Às vezes você está aí sentado pensando: o que eu vou fazer? Não tem nada a ver o que essa pastora está pregando, porque no altar só cabe um pregando, e no mundo cabe eu e você pregando a palavra de Deus. No trem cabe eu e você, no ônibus cabe eu e você, em todos os lugares em que nós estamos cabe a palavra de Deus, e é necessária essa palavra é urgente, irmãos. A única salvação para o nosso mundo é essa palavra, é a única salvação para o nosso mundo, é a palavra do Senhor, a verdadeira palavra de Deus. Enquanto os meninos cantam uma canção, eu quero ser direta nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que não aceitaram a Jesus como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida. E eu estou aqui como Pedro, que pregou a primeira vez para aquela multidão e disse: há salvação para a sua vida, há um escape para a sua vida, e esse escape se chama Jesus Cristo, o único que pode mudar a sua história. E Ele morreu, ressuscitou e vivo está para morar contigo. Enquanto eles cantam essa canção, saia do seu lugar e entregue a sua vida para Jesus. Aleluia. Aleluia. Semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te vem encher-me com o teu Espírito. Manifesta o teu poder aqui, Senhor. Manifesta
teu louvor, manifestar o teu amor. Diga. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui, eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui, eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Pega as tuas mãos nessa noite e declare isso. Sobre este lugar nós declaramos: fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui, fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Já não quero ser igual, eu preciso me preparar pra ti. Cristo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Portanto, que todo Israel, que todo o Ministério Logos que está aqui, fique certo disso. Este Jesus, a quem nós mesmos crucificamos, esse Jesus a quem nós crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando nós ouvimos isso, ficamos aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, e agora o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Mas com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida, salvem-se dessa geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Salvem-se dessa geração corrompida. Jovens, salvem-se, salvem-se. Jesus é a única salvação para a sua vida. Levante a sua mão nessa noite. Levante a sua mão nessa noite. Confesse o nome dEle. Confesse o nome dEle. Ele, o nome dEle tem todo o poder. O nome de Jesus tem todo o poder. Nós fomos criados para o teu louvor, Senhor. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me
Jesus. Vem se reconciliar com Ele. Hoje é a noite que o Senhor escolheu para te chamar, para te selar nessa noite. Sai do teu lugar e vem aqui. Coloque a sua mão no seu coração e ore comigo assim. Toda a igreja diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu aceito a missão, eu aceito o chamado, eu vou pregar a tua palavra. Oh Senhor, me perdoa dos meus pecados, me perdoa das minhas falhas. Escreve uma nova história na minha vida, Pai, em nome de Jesus. Nós vemos aqui famílias, Deus, homens, mulheres, entregando a vida para Ti. Senhor, Tua palavra me garante que existe um anjo com uma borracha apagando o passado, apagando todo o passado. Existe um anjo, queridos, existe um anjo que está apagando toda a história. E do outro lado tem um anjo com a caneta de ouro, escrevendo o nome de vocês no livro da vida. Aquele livro que será aberto naquele dia em que Ele vier. E Ele vai nos chamar pelo nome e vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Escreve o nosso nome, Deus. Escreve o nosso nome, Deus. Escreve a nossa história. Sela a nossa história com o Teu sangue em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês que vieram aqui na frente. Nós não queremos ser uma igreja solitária. Nós queremos fazer jus ao nome da nossa igreja, ser uma comunidade. Estamos aqui para ajudar, estamos aqui para abençoar, estamos aqui para caminhar juntos. E a partir de hoje vocês têm uma família que pode contar conosco, tá bom? Eu gostaria de chamar vocês para ir ali, dar o nome, o telefone para os obreiros. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.